Salve, pessoal! Então, só antes da gente começar, pode ser que vocês notem um pouquinho de quebra das imagens aqui, porque eu não ainda estou com aquele probleminha em relação à interface do programa com o computador, tá? E eu não vou usar outros programas porque eu preciso desse aqui por causa do microfone, que é o que melhor adapta o som do microfone, ok? Dito isso, então vamos lá. Eu vou fazer agora o primeiro vídeo para vocês, e nesse primeiro vídeo eu quero tratar especificamente sobre as distinções entre Platão e Aristóteles. E eu quero fazer uma recuperação bem rápida das sessões em que nós fizemos esses debates, tá? Eu devo ficar aí com 4 ou 5 vídeos para essa prova, que eu vou passando ao longo dessa semana. Quero ver se eu passo tudo ou quase tudo antes do feriado, já para vocês poderem ouvir, caso vocês queiram ir estudando. Mas a ideia seria a seguinte: na aula sobre distinções entre Platão e Aristóteles, eu tinha dois alvos centrais, ou nas aulas, né? Eu tinha dois alvos centrais. O primeiro desses alvos era a especificação da distinção entre o idealismo platônico e o pensamento voltado para a materialidade em Aristóteles. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tentar entender por que isso acontece, de onde o Aristóteles tira essa necessária inversão. Segundo ponto, pessoal, é tentar entender qual é a distinção derivada disso, que existe dentro da leitura de estética em Platão, que não existe a rigor como disciplina separada, existe o belo como exaltação da essência, né, como exaltação do ser, e aquilo que nós chamamos efetivamente de estética em Aristóteles, que vai ser justamente ligado à noção de controle formal. Esses dois aspectos estão interligados efetivamente àquilo que nós vamos falar lá na outra sessão, quando a gente começa a discutir, num sentido um pouco mais particular, a questão da tecné em Aristóteles. Nós vamos ver que existe ali uma ligação com essa tecné, e nós vamos ver que essa tecné passa então a ser, por conta da possibilidade do controle formal, um estado de exaltação e de projeção do ser para o mundo, ok? O que nós colocamos naquelas primeiras sessões a respeito dessas distinções? Eu optei deliberadamente por fazer para vocês um esquema que permitisse a gente separar em 3 momentos a leitura do ser, naquilo que em algumas sessões, alguns grupos eu coloquei como paradigma do ser. Tá? Então o que significa o paradigma do ser? Só lembrando, ao longo da história da filosofia, o Habermas, né, ele vai dizer que nós temos pelo menos 3 grandes estágios. Hoje nós já poderíamos falar em 4 grandes estágios dessa história, os quais partem de certos princípios e vão construir ali argumentos, e esses argumentos vão complementando esses princípios, até que eventualmente eles questionem esses princípios e passem por uma nova leitura principiológica da filosofia. Então, o primeiro desses momentos é o paradigma do ser, que vai durar ao longo da Idade Antiga e da Idade Média grosseiramente, com subparadigmas: o paradigma do ser no âmbito clássico e o paradigma ontoteológico, que é basicamente o paradigma do ser emanando do ser absoluto, que é Deus, que a gente está vendo agora em Idade Média. Segundo, o paradigma da consciência, que seria justamente o momento da história em que nós passamos a fazer a filosofia gravitar em torno do pensamento, em torno da consciência humana, em torno da noção de uma construção da razão, uma construção racional do pensamento filosófico. E um terceiro momento, que é do paradigma da linguagem, que vai superar esse paradigma da consciência, alegando que na realidade nós só podemos construir ideias dentro do contexto das palavras e que por isso a linguagem limita o que pensamos. Tá? Então vocês têm esses 3 momentos, e esses 3 momentos vão determinar num primeiro impacto esses possíveis paradigmas. Teria um quarto hoje, que é o paradigma da vida concreta. Eu comentei com vocês a respeito do Henrique Dussel, o Leopoldo Zé, os pensadores latino-americanos, mas notadamente o Henrique Dussel, e em cima disso nós construímos um novo paradigma filosófico que está preocupado em atender às necessidades humanas. Ok? Isso grosseirissimamente falando. Voltemos então para o primeiro paradigma e o primeiro momento do primeiro paradigma, que é o paradigma do ser. Lá nós temos, entre os gregos, pelo menos 3 grandes universos de explicação do ser. O primeiro desses grandes universos é o universo pré-socrático. Lembrem do que eu falei para vocês. O pré-socrático, ele efetivamente principia a filosofia dele dentro de vários movimentos ou círculos de discussão. Então, por exemplo, os heraclitianos, né? Então, efetivamente, os filósofos de Éfeso, os milesianos, os filósofos pré-socráticos em Atenas. Nós vamos falar sobre os céticos, nós vamos falar sobre os cínicos, nós vamos falar sobre todo um leque de filosofias naturalistas, sobre a filosofia pitagórica. E essas filosofias todas, cada uma delas tinha evidentemente um rumo, um direcionamento diferente. Como filosofias pré-socráticas, elas, no entanto, guardam alguns aspectos que lhes são comuns. O primeiro desses aspectos, todas elas seguem um to archaios, quer dizer, um princípio.
né? Não o mesmo princípio para todas, mas cada uma delas vai ter um princípio, um direcionamento geral. Segundo, elas seguem determinados movimentos éticos, mas não discutem a ética. Então, cuidado com isso, tá? A filosofia pré-socrática, ela não coloca o ethos em discussão. Isso vai ser feito a partir de Sócrates. Lembrem que a filosofia pré-socrática tem como semente, como lugar de origem, esse momento anterior a Sócrates. Mas as filosofias pré-socráticas, elas continuam, de uma forma geral, em paralelo a Sócrates e sobrevivem a ele. Então, na realidade, a gente chama de pré-socrático o movimento que começou antes de Sócrates e não usou os princípios de debate que foram colocados pelo arco socrático, ou seja, Sócrates, Platão, Aristóteles. Tá? Essas filosofias, elas têm como encaixe, como inclinação, num primeiro momento, um jeito de fazer o pensamento ontológico, ou seja, um jeito de fazer o pensamento sobre o ser. Que jeito é esse? O jeito dessas filosofias é o jeito de leitura do ser a partir do enfoque cosmológico, ou seja, elas vão ler esses elementos, esses movimentos do ser por meio de comparações, por linguagens que têm uma característica mística muito forte ainda, tá? E justamente por conta disso elas vão ter uma visão um pouquinho menos rígida da questão do ser. Então esse é o nosso primeiro lugar, tá? A questão dos pré-socráticos. Daí vem Platão, eu coloquei Platão como representante do pensamento socrático e do seu próprio pensamento, o pensamento platônico. Nesse momento, nós vamos ter uma rigidez um pouco maior, uma concentração do problema do ser, a partir do momento em que nós pensamos o ser como uma unidade e a partir dessa unidade construímos afirmações sobre as virtudes. Esse modelo ele surge de um pensador chamado Parmênides, que a rigor estava incrustado entre os pré-socráticos, mas que vai tentar entender o problema do ser de uma maneira um pouco mais fixa, de maneira a poder falar mais especificamente da questão do ser. Tá? O terceiro momento que eu coloquei para vocês é o momento aristotélico propriamente dito, que a rigor vai se servir do movimento platônico, mas vai puxar alguns elementos presentes no movimento pré-socrático. Ok? Agora voltemos aos pré-socráticos. Quais elementos os pré-socráticos vão legar para a filosofia aristotélica? Primeiro desses elementos é a impossibilidade de olhar o ser como uma base, uma força essencial maciça. O ser, para o pré-socrático, em virtude da cosmologia, ele é na realidade uma grande constelação de possibilidades, ele é um mapa de possibilidades. E esse mapa vai conectando seus nozinhos, seus pontinhos, e a cada conexão ele vai desenhando um percurso ou um sentido que nós vamos chamar de ethos. Tá? Então essa é a primeira visão que nós temos, é a visão inaugural que nós temos dentro da filosofia pré-socrática, que eu estou me servindo do Karl Popper quando ele estuda os pré-socráticos, tá? Além de outros textos também, mas principalmente o Karl Popper. Segundo, porque existe esse jogo de possibilidades, é preciso entender que o ser também se apropria de certas possíveis mutações. Ele evidentemente não muda na grande escala de coisas, no grande esquema de coisas, ele é sempre o mesmo mapa. Mas o jeito que esse mapa de possibilidades vai se montando, o jeito que as possibilidades vão se concretizando e outras vão sendo deixadas de lado, isso vai mudando com o passar do tempo. Se isso acontece, então a gente tem que lembrar que a construção que é proposta pelos pré-socráticos vai nos oferecer uma noção muito curiosa, a de que o ser efetivamente está em constante transformação, o que significa que ele se relaciona com o tempo. Dessa maneira, nós acoplamos a preocupação do ser à preocupação do tempo. E as duas preocupações conjugadas, unidas, unificadas, trazem à tona para nós a ideia de que a construção ou a alocação do ser é, ao mesmo tempo, a construção ou a alocação do tempo. Por isso a gente vai brincar com aquela noção, justamente o título do texto heideggeriano, ser e tempo. Tá? Então o que acontece? O ser ele tem determinado tempo dentro dele. Tá? Não é que ele está dentro de uma linha temporal, ele tem determinado tempo dentro dele. Essa acoplagem do tempo ao ser vai mostrar para a gente que, a depender da sua continuidade, do seu começo, do seu meio e do seu fim, da extensão de tempo que ele tem, vão existir percepções diferentes a respeito dos elementos que o cercam. Isso conecta o ser a três elementos fundamentais. Primeiro, o passado. Segundo, o futuro. Terceiro, o fenômeno. Aqui definido como conjunto de circunstâncias que acessam um determinado ente e nas quais, evidentemente, esse determinado ente está incrustado, está posicionado, está acomodado, ok? Lembrem-se, no entanto, que a leitura sobre o passado e o futuro
futuro é um pouquinho fugaz, ela é um pouquinho vaga. Por quê? Porque o passado ele é desconstruído na medida em que eu vou vivendo. Ele vai sendo esquecido, ele vai sofrendo fragmentações, ele se torna incerto, já que ele está agora acomodado só na linguagem. Enquanto o futuro é só linguagem, porque ele é só uma tentativa de previsão. Tá? A metáfora que é utilizada para a gente entender aqui é justamente a metáfora que liga esse pensador pré-socrático àquela organização específica do sacerdócio, da cosmologia, do adivinho, do estudioso dos céus, né? Quer dizer, do estudioso da astrologia. Por que isso? Porque justamente essas figuras vão entender que existe a necessidade de lembrar o passado pelos ritos e de prever o futuro pelas observações metafóricas do espaço. Veja como isso é inconsistente, lembrar o passado pela repetição do ritual. E se o ritual se perde, se não há mais repetição? Aí é um problema. E esse olhar sobre o futuro, e se eu não consigo entender a linguagem, e se o futuro se altera apesar das minhas desesperadas previsões, ele também é inconsistente, sim? E o presente por seu turno eu consigo vivê-lo, mas não consigo falar sobre ele. Dessa maneira, inaugura-se essa noção no pré-socrático de que na realidade o ser está acoplado ao tempo, e de alguma maneira ele se define sobre como esse tempo se desenrola, sim? Sobre o que se concretiza e o que não se concretiza. É assim que nós vamos começar a falar desse ser em movimento. Ele é uma soma de possibilidades que, com o passar do tempo, podem ou não se concretizar e estão todas igualmente presentes, só que algumas aparecem materialmente e outras não. Em Platão, lembrem bem, eu não vou me deter muito aqui, porque a gente já evidentemente rediscutiu Platão à exaustão, mas o que o Platão fala? Que o eidos contempla a essência, a ideia contempla a essência. E dali eu vou tirando virtudes, vou descosturando e chamando essas virtudes para o ente que manifesta essas virtudes, fazendo com que elas sejam lembradas, retornando ao passado, à origem. Sim, para que no futuro possa haver um ente que se associa intimamente, se alinha com o ser, tornando os dois perfeitos, alinhamentos perfeitos, certo? Tecnicamente aqui a gente já tem uma estabilização do ser, olha, ele até está mudando, mas é para ele chegar num estado permanente e pleno que ficou lá atrás, né? Essa soma de todas as possibilidades possíveis, na realidade lá atrás é perfeição, é um tracejado de escolhas plenas e perfeitas. O que o Aristóteles vai contar para a gente a respeito disso? Ele vai dizer assim, olha, na verdade, eu até entendo que a ideia possa estar lá, é isso que ele vai dizer para nós. Isso está lá no começo da Ética Nicômaco, lembrem bem. Mas tem um problema em cima disso. Eu sei que essas ideias são perfeitas e eu não sou. E por conta disso, eu sei que eu não posso me compreender à luz delas. A minha essência está aqui, ó, no plano material. Só que também não é só materialidade, eu não sou só um animal. Tem algo a mais em mim, que é a minha capacidade de disputar com o sentido que está formulado para mim, e essa minha capacidade me permite trazer elementos que a rigor estariam num plano que está além de mim. Esse plano que está além de mim, o plano metafísico, tecnicamente, aos olhos de Platão, permitiria trazer essas ideias. Mas o Aristóteles fala assim, quando eu olho para a perfeição ideal, eu não vejo a perfeição, eu vejo só as formas, que são essas noções um pouco mais acidentadas, mas eu posso controlá-las, e ao controlá-las eu consigo controlar as transformações que vou sofrer. Em resumo, Aristóteles pegou Platão, ele pegou a noção de ideia, mostrou que não dá certo num primeiro momento, porque a ideia é perfeita e eu não sou. Tem outras explicações possíveis que são muito mais delicadas, tá? Mas essas eu não vou cobrar de vocês, vou cobrar só essa aqui. Então ele sai da perfeição da ideia, cai nessa materialização, que é basicamente imperfeita, diz minha essência está aqui, mas a minha essência também é composta de algo que eu enxergo nesse plano das ideias, que é só forma. Tá? O meu olhar depositado sobre esse espaço vai me permitir uma acoplagem da forma. Ou seja, a partir desse momento, eu consigo dirigir o sentido da minha existência segundo a essência que está aqui. Essa essência aqui, por ser material, ela está em constante mutação. E mais do que isso, eu nunca vou conseguir encontrar a perfeição dessa essência. Eu sempre vou estar tentando acessá-la e ela vai ser resistente a mim. Ela vai resistir a mim, porque se eu conseguisse acessá-la, ela não estaria aqui, ela estaria no plano das ideias e seria perfeita. Tá? Então não existe essa perfeição. O Aristóteles ele soma com isso esses estados afirmativos da virtude de Platão, unindo-os, vejam bem, prestem bem atenção nesse ponto, unindo-os às qualidades de movimento que são dadas da filosofia pré-socrática. Isso nos dá dois jeitos muito curiosos de ler essas filosofias. O primeiro desses jeitos é a herança do criticismo e do idealismo germânicos, que vem tentando ler essa filosofia no seu sentido mais formal,
no seu sentido mais estruturado e analítico, que é como a gente geralmente lê. E aí eu ofereci para vocês uma segunda leitura, e eu sempre vou cobrar esses dois pares na prova, eu vou cobrar de vocês esses dois pares na prova. Essa segunda leitura é a recuperação do movimento como traço necessário para a afirmação das qualidades essenciais em Aristóteles. Um elemento que vai aparecer depois na teoria do ato e da potência, dynamis, energeia. Certo? Essa dynamis, né, que aqui nós estamos resumindo com o termo movimento, ainda que de uma tradução um pouco ruim, bem ruim na verdade, muito limitada. Essa dynamis é justamente essa força que vem de fora do objeto que me está dado, do ente, né, para ser bem preciso, que me está dado, e vai transformar esse ente, transformar, ou seja, vai alterar a forma, vai fazer a travessia e a reconstituição de outras formas, certo? Então, basicamente, o que o Aristóteles faz? Onde é que está o eixo da distinção? Ele pega o princípio platônico, as virtudes afirmadas, coloca na materialidade e investe isso do movimento do pensamento pré-socrático, de modo que o Aristóteles passa a entender que, de fato, existe a possibilidade de falar sobre uma elevação virtuosa do ser, desde que, primeiro, isso seja uma conexão com seu estado essencial posto na matéria, segundo, desde que se considere que isso está em constante mutação, já que o estado plenamente virtuoso nunca é atingido. Ok? Aí eu falei para vocês que tem duas distinções que me interessam, tem uma quebra, né, um divisor de águas que me interessa aqui. E que esse divisor de águas vai colocar, em primeiro lugar, uma noção de distinção em relação a Platão, que afasta Aristóteles dessas condições ideais, e segundo, que o afasta daquela noção de belo em Platão. No primeiro aspecto, o que ele quer dizer para nós é o seguinte: prova-se que Platão não pode, que não existe a possibilidade de explicar tudo pelas ideias, porque o princípio primeiro do ser, ele está aqui, diante de mim. Eu só sei que as coisas são porque eu vejo, porque eu ouço, porque eu cheiro, porque eu degusto, porque eu toco. Eu só vejo que as coisas estão diante de mim e constato que elas existem, que elas são, porque os meus 5 sentidos me permitem acessá-las em primeiro lugar. Lógico, eles me mostram que a coisa está lá, mas não me permitem explicar. Olha que gozado isso. O fato é que as coisas são o que elas são. Eu constato o ser, eu constato que elas estão ali diante de mim, mas eu não explico o ser. Eu tenho que explicar o ser pela razão. Então, basicamente, o que ele está dizendo para nós? Que a constatação de ser em seu estado mais puro vem daquele plano material e das coisas que me são dadas para acessar o plano material, mas que a minha compreensão só vai existir pelo exercício da razão, de modo que eu tenho esses dois conectores como qualidades essenciais de mim, mas a essência das coisas está no plano material. Que eu estou simplificando uma explicação que vai nos levar eventualmente a entender que existe uma superpopulação de universais, que existe a possibilidade de falar sobre substâncias ideais, aspas, que seria uma contradição, e por fim que ao chegar ao último estado, à última condição de explicação da realidade, que é o ser, não há princípio racional que explique o ser, não em si. Existem princípios racionais que explicam como o ser sofre suas distinções através do investimento de dynamis sobre a energeia, potência, presente na substância. Tá? Isso eu vou comentar um pouquinho mais lá na teoria das causas de ser no próximo vídeo. Ok? Segundo, o Platão entendia que a beleza era efetivamente a expressão das condições essenciais e perfeitas de algo. O bom é belo, o belo é justo, o justo é bom. Certo? Então a beleza ela acaba sendo expressão dessas qualidades mais íntimas. E em Aristóteles, você vai dizer, olha, nem sempre aquilo que eu vejo como belo vai necessariamente ser perfeito. Porque eu posso manipular aspectos dessa beleza, eu posso tensionar e desenhar a forma das coisas de modo que elas pareçam belas. Eu posso criar e posso inventar. Aristóteles está valorizando a capacidade poética, ou seja, criadora do homem. Ele fala, eu posso fazer isso porque o que eu tenho na realidade não é a emanação da beleza pura, da beleza ideal. O que eu tenho é o meu olhar sobre a beleza, que eu vou chamar de forma, certo? Por isso existe a instituição desse conceito que é o conceito de estética, ou estétique, estéticos. Esse conceito de estética passa então a servir, de certa maneira, como alavanca das transformações que o homem pode propor. E logo mais, lá no terceiro vídeo, salvo engano, quando a gente fala da ética e da política, nós vamos efetivamente rever isso que nós colocamos em sala dentro de um ramo específico da tecné, né, dos ofícios ou das artes. Tem um tipo de arte que envolve lá 2 artes exemplares, né? Qual é o tipo de arte? O conjunto das artes ou ofícios poéticos, ou para algumas ciências poéticas ou da criação, e ali você vai encontrar 2 elementos que são mais
exemplificativos dessa realidade, quais sejam a retórica e a poética, que vão permitir a manipulação da beleza nas palavras e vão permitir, portanto, o encantamento do homem. Veja que Platão via de uma maneira extremamente negativa isso, e o Aristóteles vai ver de uma maneira mais positiva, vai entender isso como celebração da qualidade humana de poder criar, de poder inclusive se equiparar em determinada medida à figura divina, quando ele consegue criar alguma coisa e deixar para o mundo. Ok? Então, só recapitulando, nós temos então nessa leitura das distinções três aspectos. Os dois primeiros, como basicamente Aristóteles se afasta de Platão, abandonando a noção de ideia como atingível, coloca a noção de forma. Segundo, ele vai criar a noção de estética, da estética, em oposição àquela possibilidade de leitura da beleza como mera expressão, da essência. E aí, terceiro, nós dividimos lá entre pré-socráticos, a ideia platônica e a ideia aristotélica, e mostramos que a ideia aristotélica soma os pré-socráticos a Platão, pegando basicamente a noção de possibilidade de aperfeiçoamento de Platão, mostrando que não há possibilidade de aperfeiçoamento pleno, mas que existem transformações constantes, e explicando essas potenciais transformações a partir do movimento que está sendo proposto dentro da filosofia pré-socrática. Ok? Então, na prova, provavelmente eu vou cobrar de vocês o pensamento pré-socrático, então qual é a relação dele com o tempo. Provavelmente vou cobrar, evidentemente, isso com certeza eu vou cobrar de vocês em algum ponto. Como Aristóteles absorve os pré-socráticos e Platão dentro do contexto da sua filosofia, evidentemente. Quais as distinções entre Platão e Aristóteles? E, para fechar a grande questão, dentro dessas distinções, o que significa falar sobre um afastamento no plano cognitivo, ou seja, como ele se afasta da noção de ideia para construir a noção de forma, e como ele efetivamente organiza a noção de estética. Tudo aqui resumidinho nesse vídeo, ok? Eu deixo vocês então com esse primeiro vídeo. No próximo eu vou falar mais especificamente sobre a teoria das causas de ser e brincar um pouquinho com as noções de dinamismo e energia, falar um pouquinho da teoria do ato e da potência, mostrar como eles se coligam, falar um pouco sobre disposição, falar um pouco sobre sacrifício, ok? Eu vou fechando por aqui, eu estou com mais de 20 minutos já, eu quero que os vídeos fiquem mais curtinhos para vocês poderem quebrar bem a visualização de vocês, beleza, pessoal? De novo, ignorem esses probleminhas aí da imagem, e é isso, feito? Valeu, um grande abraço, até a próxima!